E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossas aulas de integração, agora adentrando no método de integração por substituição trigonométrica, tá? Teremos expressões algébricas, corriqueiras, tá? E utilizaremos a trigonometria para melhorar o nosso desenvolvimento da integração indefinida. Para tanto, vamos considerar três substituições básicas. Veja bem, tomando três triângulos retângulos com um determinado ângulo alfa agudo, vou considerar um pouquinho mais afastado para poder escrever as associações, enfim. Olha só, se considerarmos três possibilidades aqui de triângulos retângulos com um determinado ângulo alfa fixado, que será uma variável, tá? Perdão, θ, ok? Ângulo θ. Enfim, alfa não, aqui eu estou escrevendo θ, desculpe. Tal que, sendo x uma variável e a uma constante, eu vou posicionar esses valores no triângulo retângulo e gerar expressões a partir do teorema de Pitágoras, que vocês já sabem muito. Se eu posiciono a variável x como cateto oposto desse ângulo θ e a variável e a constante a como cateto adjacente, a hipotenusa será dada pelo quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Se eu posicionar a variável x agora na hipotenusa e supondo a constante ainda nesse cateto aqui adjacente, essa constante também poderia estar no cateto oposto, ok? A gente tem variações aqui. Então, se eu posiciono esses valores, né, o a descobrir, que é a variável, e o constante a, esse cateto adjacente terá que medida. Nós sabemos do teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado, né, num triângulo retângulo qualquer, vou botar aqui M, N e P. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o M é a raiz quadrada disso, o N é esse ao quadrado menos esse ao quadrado, raiz quadrada, né? Então, se eu quero o valor de um cateto, isso será o quê? A raiz quadrada da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto, tá? Da mesma forma, se eu posicionar a variável num cateto qualquer e a constante agora na hipotenusa, esse cateto será dado pelo quê? A hipotenusa ao quadrado menos o quadrado do outro cateto, que agora é x. Ok? São situações mutáveis. Tá? Como assim mutáveis? Aqui mesmo eu poderia trocar o posicionamento. A variável, ela figura aqui no cateto oposto, mas eu poderia colocá-la no cateto adjacente e a constante no cateto oposto. Tanto faz. A gente vai ver o tanto faz. Se eu mudar essa posição, o resultado aqui será o mesmo. Ainda será raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Tudo bem? Se eu mudar essa posição, influencia, mas essa posição com essa pode ser alternada. Tudo bem? Essa constante e o resultado da manipulação, né, do outro cateto a partir da hipotenusa e desse cateto constante. Idem aqui, tá? Fixando o A na hipotenusa, essa posição aqui também pode ser mudada. Ok? Olha só. Se eu tenho essa situação, sendo x uma variável, que eu vou trabalhar numa expressão de integrando, e θ, tá? Uma variável também, eu posso relacionar θ com x. De que jeito? Utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nesse caso aqui, sendo x uma variável, que está na posição do cateto oposto a θ,
Se eu fizer a relação entre a variável x, o valor constante que eu tenho e o θ, no caso, esse x, o valor constante e o θ, que relação eu terei? Cateto oposto e cateto adjacente. Para se relacionar com θ, como é que eu posso fazer isso? Usar a tangente. Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Automaticamente, a minha variável em relação a θ será escrita como x será igual a tangente θ. Tudo bem? Para que eu estou fazendo isso? Porque essas situações aqui, ao associar essas três coisas, a variável, a constante e um determinado θ, sendo outra variável, a partir de relações trigonométricas, eu poderei trabalhar com expressões como essa, que na integração não são associadas a integrais imediatas. A gente vai ver nos exemplos, vai ficar bem mais claro para vocês, tá bom? Se eu fizer isso, a minha variável agora é escrita como a tangente θ, sendo A um número, sendo A uma constante. E a minha expressão que associa variável e constante também será escrita trigonometricamente. Como, Celso? Raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado será então escrita como raiz quadrada de a ao quadrado tangente ao quadrado de θ mais a ao quadrado. Observam? Eu troquei o x por a tangente de θ. Portanto, x ao quadrado é a ao quadrado tangente de θ. Colocando a ao quadrado em evidência, eu tenho tangente ao quadrado de θ mais 1. Tudo bem? Das relações trigonométricas, isso aqui vale o quê? Secante ao quadrado de θ. Portanto, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Tá? Considerando a um valor positivo. Tudo bem? Porque senão teríamos que considerar o módulo. Mas considerando a uma constante positiva, em todos os três casos. E raiz quadrada de seno ao quadrado de θ será o quê? Seno não, secante, tá? Secante ao quadrado de θ será o quê? Secante de θ, tá? Olha só, há pouco eu falei o seguinte, galera. E se eu mudar a posição entre a variável e a constante? O que é que vai acontecer se eu for fazer uma substituição trigonométrica, ou seja, associar elas com essa nova variável θ? Ao invés de usar tangente para explicitar a variável x, eu vou usar cotangente. Façam isso em casa. Olha só, se você puser o x aqui e o a aqui, o x passa a ser cateto Q adjacente e o a cateto oposto. Você pode continuar escrevendo tangente, mas para isolar o x, você vai ter como resultado a sobre a tangente. Mas o inverso da tangente, quem é? Cotangente. Então a variação aqui seria, a variável seria chamada de uma constante vezes a cotangente. E na hora de substituir aqui, ao invés de aparecer secante, apareceria cossecante. Tentem verificar isso daí em casa, tá? O que eu quero chamar a atenção com isso é o seguinte, que não vai importar o posicionamento da variável e da constante, tá? Vocês vão ver bem isso claro nos exemplos, que vamos ver um primeiro agora e depois nas próximas aulas outros, ok? Porque o que é interessante esse método? Esse método é interessante para trabalhar com expressões, inclusive, iguais ou similares a essas daqui. Uma subtração de dois quadrados numa raiz, uma subtração ainda de dois quadrados, sendo que a variável agora fica na parte positiva. Nesse caso, a variável, o quadrado da variável está na parte negativa. E uma soma de dois quadrados numa raiz, tá? Isso dentro da integração. A gente vai ver lá na frente, no exemplo, ok? Então, se eu me deparar com expressões dessas, eu posso pegar a variável dessas expressões e a constante dessas expressões e colocá-las como elementos de um triângulo retângulo, sendo ora catetos, sendo
ora hipotenusa para variável e cateto para constante, ora hipotenusa para constante e cateto para variável, tá? Enfim, e se isso acontecer, eu posso relacionar a variável e a constante utilizando relações trigonométricas. Resumindo, se liga. Na segunda possibilidade, ainda relacionando constante e variável, mediante a nova variável θ, pensando em trigonometria, no triângulo retângulo, isso é um cateto adjacente a θ e isso é a hipotenusa θ. O que é que lembra cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno, tá? Então eu vou dizer que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar a variável em função dessa nova variável θ. Então, passando o x para cá, eu vou ter a sobre cosseno θ. Mas o que é 1 sobre cosseno θ? É secante de θ. Então, isso pode ser escrito, x poderá ser escrito nessa situação como a secante de θ. Daí, ao trabalhar com a expressão onde vão figurar a variável e a constante, eu terei o seguinte: isso aqui será igual a raiz quadrada de quem? De a ao quadrado secante ao quadrado de θ, porque eu estou trocando x por a secante de θ, menos a ao quadrado. Ou seja, fazendo o mesmo que manipulamos ali, similar, colocando a ao quadrado em evidência, vai ficar secante ao quadrado menos 1, e secante ao quadrado menos 1 é exatamente o que? Tangente ao quadrado de θ. De onde você está tirando isso, Celso? Das relações trigonométricas. Tangente ao quadrado de um arco mais 1 é igual a secante ao quadrado do arco. Se liga. Bom, considerando a positivo, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Desculpe. E considerando tangente ao quadrado de θ, eu tenho raiz quadrada tangente de θ. Tá? E por fim, essa última expressão que a gente vai para um exemplo e vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Olha só, eu tenho essa última expressão e vou relacionar a variável, a constante, a uma nova variável θ. Como é que eu relaciono? Usando qual relação trigonométrica, já que eu pus no triângulo retângulo? A variável x está no cateto adjacente. Aqui está na hipotenusa. De novo, cateto adjacente e hipotenusa, lembra o que? Cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui é mais fácil do que o de cá, porque x já está tranquilo, está no numerador. Então, x é igual a cosseno θ, direto. Tá? Aqui não, deu a sobre cosseno θ, por isso que chegamos a secante, que é o inverso do cosseno, ok? Para não trabalhar com frações. Então, daí na expressão que eu procuro, que eu vou utilizar a trigonometria para reescrevê-la, eu estou trazendo uma expressão algébrica com uma raiz e escrevendo essa expressão no formato de uma expressão trigonométrica, tá? Com trigonometria. Então, é isso que faz o método da integração por substituição. Eu substituo por trigonometria e vou resolver a integração com trigonometria agora. Que antes era uma integral de uma expressão algébrica. A gente vai ver no exemplo. Enfim, isso aqui será a raiz quadrada de a ao quadrado menos a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, do mesmo jeito que fizemos, colocando a ao quadrado em evidência, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Mas o que é 1 menos cosseno ao quadrado de θ? Seno ao quadrado de θ. Relação trigonométrica fundamental. Então, isso daqui vai ter como resultado que a um número positivo, raiz quadrada de seno ao quadrado, seno de θ. Tá? Beleza. Essas são as três possibilidades de substituição. Por que três? Porque uma hora a variável e a constante estão nos catetos, outra hora uma delas está na hipotenusa, ou a variável ou a constante. E com isso, o que sobra vai para o outro cateto. Não necessariamente é aqui, poderia ser aqui.
E se fosse aqui, por exemplo, ia dar seno e aqui cossecante. E se essa estivesse aqui, ia dar seno. E aqui na resposta daria A cosseno. Vocês vão ver que inclusive isso dá no mesmo na resolução, tá? Dá a mesma resposta. Independe a sua escolha, tudo bem? Vamos, por isso, ver o primeiro exemplo e único dessa aula. E aí na próxima a gente continua. Fica aí. E aí, pessoal? Vamos continuar aqui o exemplo. Primeiro exemplo e único, que a gente vai parar a aula aqui, que já conversamos demais. Eu tenho essa integral indefinida. Vamos descobrir a família de primitivas dela, tá? Então, eu tenho integral de dx sobre a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Então, essa situação eu a observo e vejo que não é possível resolver por integração imediata. Se não tivesse essa raiz, seria uma integral imediata, né? 1 sobre a, arco tangente de x sobre a, onde o a vale quanto? 2, porque aqui eu tenho 4, é o quadrado de alguém, no caso 2, tá? Mas nesse caso aí não tenho como resolver, não dá para resolver por substituição simples, não dá para separar por partes, ou mesmo fazer trigonométrica, porque não tem de imediato trigonometria. Mas eu posso pensar em imprimir aqui uma substituição trigonométrica, se liga. Porque aqui é uma expressão parecida, né, com as que eu apresentei agora, tá? Nas três possibilidades do triângulo retângulo. Então eu poderia considerar isso como aqui a raiz quadrada de uma soma de dois quadrados. Isso aqui com certeza será o que num triângulo retângulo? Será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Porque a hipotenusa de um triângulo retângulo, só para a gente pescar, né? E lembrar, eu tenho M, N e P. Sempre que tivermos M, sempre que eu tiver uma expressão N ao quadrado mais P ao quadrado, isso vai equivaler à hipotenusa de um triângulo retângulo. Se eu tiver a raiz quadrada de uma subtração de quadrados, isso sempre será um cateto de um triângulo retângulo, tá bom? Eu posso associar. Por isso que eu estou usando o triângulo retângulo e, consequentemente, recaindo em trigonometria do triângulo retângulo, ok? Então, isso aqui, primeira coisa, será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tal que os catetos valem 2 e x. Enxergam? E onde é que eu coloco 2 e onde é que eu coloco o x? Tanto faz. Nesse instante eu coloquei o x aqui e o a, que seria o meu 2, né? Nessa posição. E se eu mudar? Eu vou fazer dos dois jeitos, para você ver que tanto faz. Se você coloca aqui ou aqui, a resposta é a mesma. E aí, na hora de resolver, você só escolhe um caminho e vai. Beleza? Qual é a preocupação, então, no seu triângulo retângulo? Saber onde colocar a sua expressão do integrando, tá? Que pode ser associada a um elemento do triângulo retângulo, seja ele hipotenusa ou cateto. Será hipotenusa toda vez que eu tiver uma soma, a raiz quadrada de uma soma de quadrados, tá? Porque isso é a hipotenusa de um triângulo retângulo, ok? Tendo seus catetos. Bom, eu vou colocar o x ainda aqui e o 2 aqui. O 2 representa o a, porque aqui é 4. Então aqui equivale ao quadrado de a. Tudo bem? E vou associar uma nova variável θ, de tal maneira que eu vou relacionar a variável com a constante e reescrever a minha expressão, que me dá trabalho ali, usando trigonometria. É para isso que vai servir a substituição trigonométrica. Tá? Então, como é que eu associo a variável, a constante e o θ? Cateto oposto, cateto adjacente. Automaticamente eu vou usar tangente. Tá? Usando tangente, o que é que eu tenho? Cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre 2, ou seja, x vale 2 tangente de θ. Vou fazer aquele mesmo processo, só que agora numérico, porque a constante eu sei que vale 2. Daí, quem será a minha expressão? Raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado vale o quê? Raiz quadrada de 4 mais 4 tangente ao quadrado de θ. Por que 4? Porque aqui é x ao quadrado. Quem é x? 2 tangente de θ. Elevando isso ao quadrado, dá esse valor.
colocando em evidência 4, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado, e 1 mais tangente ao quadrado vale o quê? Secante ao quadrado. Logo, a raiz quadrada disso vai dar 2 secante de θ. Tá? Pronto. Então, tudo que tinha na minha integral, eu já transformei em trigonometria. Não, nem tudo. Falta transformar quem? O diferencial. Se eu estou mudando a variável para uma nova variável θ, o meu diferencial também tem que ser transformado em θ. Se x vale 2 tangente de θ, quem é o diferencial de x? Derivando 2 secante ao quadrado de θ dθ, que é a nova variável. Tá? Agora sim, logo, como fica a minha integral? O meu dx eu vou trocar por 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre a minha raiz eu vou trocar por 2 secante de θ e só. Porque é só isso que eu tenho a trocar na minha integral. Logo, simplificando aqui, eu vou ter integral da secante de θ dθ. E quanto é a integral da secante de θ dθ? Equivale a menos ln da secante de θ mais tangente de θ, mais a constante. Só que a minha resposta não pode estar em θ, porque a variável é x. O θ foi uma ponte. Volto para a variável x. O que é secante? Pronto. Secante é essa expressão dividida por 2. Está enxergando? Se isso é 2 vezes secante, secante é isso dividido por 2. E o que é tangente? Tangente. Se x é 2 tangente, tangente é x sobre 2. Está aqui já. Tá? Então, a minha resposta é menos ln do módulo de raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais x sobre 2, mais c, com c pertencente a R. Beleza? E aí eu vou deixar como exercício o seguinte para vocês. Experimente, ao invés de botar no seu triângulo, o seu triângulo deve ter essa expressão em que posição? Não tem como. A posição dele é o quê? Única. Ele fica na hipotenusa. Tá? Essa expressão. Por quê? Porque é uma soma de quadrados. Raiz quadrada da soma de 2 quadrados. É a hipotenusa de um triângulo. E aqui eu coloquei o cateto da variável no oposto e a constante no adjacente. Vou mudar a posição. Se eu fizer isso, experimente agora associar isso e a variável e desenvolver a sua integral. No final você vai achar a mesma resposta. Mesmo no processo você não usando tangente, e sim usando, já dando a dica, cotangente. Tá? Tente, experimente e conclua que essa resposta será a mesma que eu acabei de encontrar. Beleza? Ou seja, tanto faz o seu posicionamento. Uma pessoa pode resolver posicionando assim, outra posicionando assim. Porque não tem erro. O de cá, a posição é fixa. Tá? No momento da substituição trigonométrica, só muda a função trigonométrica a ser usada. Aqui eu estou usando tangente, aqui quem pegou desse jeito vai usar cotangente, que são funções associadas. Que nem o caso que a gente vai ver na próxima aula, de eu pegar secante e outra pessoa pegar cossecante. Ou, num outro caso, eu tomar cosseno e outra pessoa tomar seno. São funções, tá? Que tem uma aproximação. É isso, demorei, conversei, mas eu preferia para que a gente pudesse entender bem, inicialmente, substituição trigonométrica. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. Próxima aula a gente continua com mais exemplos.